Bom, vamos falar agora do acesso venoso periférico, certo? E o acesso venoso periférico, ele tem seus objetivos. Então, hoje nós vamos compreender a importância e os fundamentos, tá, do acesso venoso periférico. Conhecer os diferentes tipos de catéteres intravenosos e suas indicações. Aprofundar, aprofundar-se na técnica de inserção e no uso de diferentes dispositivos. Reconhecer complicações graves, como preveni-las e entender cuidados, pós-procedimentos e protocolos de monitoramento contínuo. Bom, então, a definição ali de acesso venoso periférico, ele consiste na inserção, né, de um catéter em umas veias periféricas, né, geralmente um calibre pequeno, para infusão de fluidos, medicamentos ou coleta de sangue. Ele é realizado através de veias superficiais, sendo a opção preferencial em emergência e tratamentos de curto prazo. Então, no contexto clínico, nós temos as emergências médicas, que é quando o paciente precisa de uma infusão rápida de fluidos, né, ou medicamentos, e tratamentos programados de curto prazo, como a administração de antibióticos, medicamentos analgésicos, quimioterápicos, de curta duração e outros. Então, a gente aqui tem os tipos, né, de catéter e suas indicações. Então, a gente tem catéteres de acesso venoso periférico, né, o KVP, que são os catéteres mais utilizados, né, com características e tamanhos variados, dependendo ali da necessidade do paciente. Então, a gente tem o 18 gauge, que são utilizados para infusões rápidas de grandes volumes de fluido, né, porque ele é um catéter bem grosso. Catéteres de 20 gauge, que são comuns para infusão de medicamentos, fluidos viscosos. O de 22 gauge, que é mais utilizado em pacientes pediátricos, ou adultos em veias pequenas em infusões de baixo volume. E o de 24 gauge, que é frequentemente utilizado em recém-nascidos e bebês, porque eles possuem um calibre mais fino aí, né? E aqui, então aqui eu tenho o catéter de acesso venoso periférico, com câmbio, né? São catéteres que permitem a troca, né, da agulha inicial por um catéter mais fino, garantindo maior conforto e menor risco de complicações, que são aqueles gélcos que a gente chama, né? Que a gente vai perfurar, tirar a agulha e fica só o gelco ali, né? Então, eu vou ter que, na anatomia das vias periféricas, né? E localização comuns para a punção. Então, eu vou ter a veia cefálica, que ela é localizada no corpo da mão e antebraço, é uma das primeiras escolhidas, né, especialmente em adultos. Eu vou ter a veia basílica, que é encontrada no antebraço e braço, tá? Que tem maior calibre, mas também maior risco de complicações, como extravasamento. Eu vou ter a veia mediana, tá? Na região da fossa antecubital, a dobra do cotovelo, usada com frequência em adultos e crianças. E eu tenho aqui as veias alternativas, né? Eu tenho a veia do dorso do pé, né? Caso as veias ali dos membros superiores estejam comprometidas, veias da cabeça e pescoço, né? Em casos extremos, quando outras opções não estão disponíveis, o paciente não tem veia de jeito nenhum, você fura de um lado, fura do outro, aí você vai nessa veia. Aí a gente tem aqui que a escolha do local, ela deve ser considerada
do tamanho da veia e condição do paciente ali também, tá? E o tempo previsto, né, do catéter, porque a gente sabe que o catéter ele não pode ficar muito tempo por conta de contaminação. Então, eu tenho que evitar esse catéter por muito tempo ali. A gente tem que evitar punções em áreas próximas ali da articulação ou áreas com pouca circulação. Então, a gente tem aqui o passo a passo detalhado. Primeiro, eu vou a preparação do local de trabalho, certificar se o ambiente é adequado e assético. Eu vou lavar as mãos, colocar luvas estéreis, tá? A seleção da veia e preparação do paciente. Então, o paciente ele deve estar numa posição confortável, aplicar um torniquete, né? Colocar o garrote ali no local da inserção para dilatar ali a veia, avaliar fazer uma inspeção. Gente, com essa questão de veia, tem muita gente que faz o seguinte: tem muita gente que botou o garrote, ele já, pá, fura. Não é assim. Eu costumo dizer que veia a gente precisa namorar a veia, para que a gente não fique furando no nosso paciente aqui e ali, tá? Então, a gente precisa namorar ali. Aí eu vou fazer uma antisepsia do local, não posso esquecer, limpar o local ali com álcool 70, clorexidina, com movimentos circulares de dentro para fora, tá? E a inserção do catéter, né? Então, eu tenho que observar o ângulo de inserção, né? Ele deve ser inserido no ângulo de 15 a 30 graus ali, e em relação à pele direcionada ali na veia. Aí eu tenho a técnica de avanço, que após perfurar a veia, eu vou diminuir o ângulo e vou avançar o catéter até que ele fique completamente ali inserido. Verificação do retorno, aí eu vejo que o sangue retornou, eu vou introduzir no gel e tirando ali a agulha, né? O sangue vai retornar, eu vou ver que ele está corretamente ali na veia, e eu vou fazendo isso. Depois eu tenho a fixação, né? Eu tenho a fixação e a verificação da potência, né? Muitas das vezes eu vou funcionar uma veia, essa veia, o catéter, ou o gel, ou o scalp, você vai colocar, ele pega da parede da veia. Aí o paciente começa a sentir uma dor, aí você tem que refluir um pouco aquele catéter ali, tá? Aí vou fixar ali o curativo ali, vou fazer um flush com solução salina, para me verificar se realmente o catéter está ali na veia, e depois, né, isso tudo é muito rápido, o eu vou tirar, eu vou tirar o garrote, vou terminar de fazer o curativo ali, ajustar tudo ali, bonitinho, né, no braço ali do meu paciente. Mas aí depois eu tenho os cuidados pós, né, os cuidados pós a inserção, né, que eu tenho que estar observando ali. Então, após a inserção ali do catéter, é fundamental a gente garantir que o catéter ele esteja ali no local adequado, que ele esteja certo, que ele esteja fluindo, se o gotejamento está ok, tá? Então, eu preciso realmente ver tudo isso. A troca de curativo, principalmente o paciente que está hospitalizado, né? Eu preciso manter sempre aquela área ali limpa
e trocar o curativo a cada 24 a 48 horas, matéria de prova e a higiene, né? Eu vou manter ali a região ao redor do catéter limpa, protegida, né? Fluxo adequado, eu vou monitorar ali a permeabilidade do catéter, realizar um flush com a solução salina a cada 8 horas, ou conforme o protocolo ali da instituição, para realmente saber se está tudo ok ali, tá? Aí, gente, eu tenho as complicações comuns que pode ocorrer quando eu tenho um catéter ali inserido ali no meu paciente. Então, a primeira complicação que nós vamos ver aqui é a flebite, né? O que é a flebite? É a inflamação da veia devido à irritação provocada por medicamentos, catéter mal posicionado ou inserção inadequada. É nessa hora aqui que, às vezes, quando a pessoa coloca e bota o catéter lá na parede da veia, aí pode dar uma flebite. E qual é a prevenção que eu vou fazer disso, né? O uso de técnicas ascéticas, escolha adequada do local, do catéter, administração cuidadosa de medicamentos. Depois, eu vou ter aqui a infiltração, ou seja, o extravasamento ali. Então, que é isso? O fluido infundido, ele vai vazar para o tecido ao redor da veia, e vai ficar aquela, vai inchar, vai ter vermelhidão, dependendo daquilo que o paciente está tomando lá. E a prevenção é verificar frequentemente o local da inserção, para sinais de edema ou desconforto ali do paciente. Até porque o paciente fica, mexe, e não fica quieto, e acaba acontecendo isso, certo? Infecção no local ali, né? Eu posso ter uma infecção local, no local ali da. Não, minto, gente, deixa eu voltar aqui, que agora eu tenho as complicações graves. A complicação grave, eu tenho a embolia aérea, tá? A embolia aérea são bolhas de ar que entram ali na corrente sanguínea e pode bloquear o fluxo sanguíneo, que é uma emergência. Aí eu tenho que prevenir ali, sempre verificando ali se a infusão está livre de bolhas de ar, antes de iniciar a infusão. Infecção local e sistêmica, tá? Eu posso ter uma infecção local, ali no local de onde eu estou ali, tá? Então, é uma infecção no local. Então, eu tenho que estar sempre me assegurando ali, se está certo, se o curativo está certo, se o local ali não está com vermelhidão, né? Se não está quente, tudo isso eu tenho que estar observando. E como melhorar aí a minha técnica, né? Eu vou estar sempre treinamento constante ali, né? Praticar técnica regularmente. Às vezes você pega uma pessoa, nunca peguei com gel. Não peguei. Tem que treinar, né? Porque o treino vai trazer o quê? A destreza. Vai trazer a destreza ali na inserção. E o uso de tecnologias de apoio, que a gente tem dispositivos de visualização, né, como ultrassom, que pode ser usado em casos difíceis, quando você tem uma veia que não é muito difícil. A gente tem um VEM, que a gente pode estar ali colocando ali no paciente para ver, para poder ver a veia, se está tudo ok ali com a veia. Então, são todas, assim, situações que eu posso estar utilizando para que eu tenha uma boa inserção ali e que isso não vai acometer o meu paciente com isso, né? Então, ali, o acesso venoso periférico, ele é uma habilidade essencial na prática clínica diária, compreender a técnica adequada, os tipos de catéteres,
as complicações associadas, os cuidados pós-procedimento são fundamentais para garantir a segurança do paciente e o sucesso do procedimento. A prática constante, o aprendizado contínuo e a vigilância após a inserção do catéter são essenciais para minimizar os riscos, tá? Então fica aí a dica, certo? Vamos avançar. Bom, nós vamos avançar aqui, eu não vou dar essa pausa, nós vamos continuar com a nossa aulinha aqui, certo? Que é rápida. Vamos continuar com a nossa aula de hidroozonioterapia, tá? Que é a hidroozonioterapia, gente? A hidroozonioterapia é uma terapia que utiliza a combinação de água e ozônio, tá? Para promover diversos benefícios terapêuticos. Então, o ozônio, ele é uma forma alotrópica, né, ali de oxigênio, então a gente vai usar para de uma forma antimicrobiana, antioxidantes, anti-inflamatórias, nos casos ali das feridas, eu vou estar sempre utilizando assim, tá? Então, é, a, na hidrozonoterapia, o ozônio ele é ali dissolvido na água. Eu vou colocar, uma bacia, às vezes são placas que se coloca no fundo, e aí é colocada ali a pele, a mucosa, geralmente o pé diabético, né? E ali fica borbulhando, e vai ter vai promover ali a oxigenação celular, né? E vai melhorar ali a liberação, a circulação sanguínea, vai ajudar na desinfecção das áreas do corpo, que precisam ser cuidados, como feridas, lesões, processos inflamatórios. Basicamente, é isso, tá? E o mecanismo ali de ação, quando o ozônio entra ali em contato com a pele ou mucosa, ele libera o quê? O oxigênio, que tem efeitos ali benéficos, né? É, ali nos tecidos. Então, vai ajudar a melhorar ali o metabolismo celular, vai estimular a regeneração dos tecidos, vai reduzir inchaço, vai reduzir dor, vai ter todos esses efeitos, assim, na hidrozonoterapia, né? Aí eu tenho aqui, ó, como aplicações, eu tenho os banhos de ozônio, você pode ter uma banheira, né? Na realidade, não é uma banheira, são placas que você coloca na banheira, e aí você vai tomar o seu banho ali nessa banheira, certo? Aí tem compressas de ozônio também, as compressas, os banhos, né? Vou falar um pouquinho mais do banho, ele vai melhorar essa circulação sanguínea, é porque o ozônio, ele dilata os vasos, né, sanguíneos, e vai, então, melhora toda a circulação ali. Ele vai tratar as doenças da pele também, psoríase, acne, várias dessas doenças, né, condições inflamatórias, vai auxiliar ali no auxílio das dores musculares, articulares também, porque o ozônio ele tem um efeito analgésico ali, anti-inflamatório, e ele vai fazer também uma detoxificação, né, o banho de ozônio ele auxilia também a eliminar as toxinas ali do corpo, tá? Aí eu tenho as compressas de ozônio. As compressas são uma excelente opção ali para tratar áreas localizadas, né? Lesões de pele, feridas, até mesmo contusões musculares, né? Então, cicatrização de feridas também pode ser usada com a compressa de ozônio, que vai ajudar ali a aceleração do processo de cicatrização. Alívio de dores, eu posso estar colocando também, pode ser usado em contusões, também, dores musculares. Eu vou ter também aqui
nas lesões inflamatórias, inflamatória vai ser útil. Então, eu vou embeber uma compressa, né, de água ozonizada, e vou aplicar diretamente sobre aquela área ali que foi afetada ali, né. Então, o tempo de aplicação ali pode ser de 15 a 30 minutos, vai depender da gravidade ali, né, da compressa ali. Mas essa compressa, ela vai ajudar a reduzir a inflamação ali e também regeneração dos tecidos. Aí eu tenho a irrigação, as irrigações com ozônio, né, são usados nos casos que são necessários ali para tratar alguns internos, eu falei para vocês, né, da candidíase, da tem também o ozônio uretral, no trato gastrointestinal também, eu vou tomar, né, ali a água. Então, no tratamento ali das infecções ginecológicas, né, vou tratar candidíase, vaginite, vaginose, outras infecções também, né. No caso também de higienização e desinfecção das vias urinárias, no tratamento de cistite, de infecções do trato urinário, também vou estar utilizando ali, na saúde intestinal, pode se tratar também, né? Eu falei para vocês quando a gente falou de água ozonizada, a gente falou que a gente vai beber ali a água ozonizada, tá? E também, às vezes, eu posso também utilizar essa irrigação anal, tá? Ali. Então, eu vou ter várias formas de estar fazendo essa hidroozonioterapia. E quais são os benefícios da hidroozonioterapia? Cicatrização rápida vai aumentar a regeneração ali celular e vai acelerar a cura das feridas, alívio de dores, né, como dor crônica, dores musculares, articulações, melhora da circulação sanguínea, os pacientes com problemas circulatórios podem estar se beneficiando, os tratamentos da pele, eczema, acne, psoríase, né, entre vários, né. Ela tem uma ação antimicrobiana, né, então vai combater infecções e inflamações bacterianas, virais. Ela vai ter um efeito desintoxicante ali, né, vai ajudar a eliminar ali as toxinas do organismo, né. Tem aumento da energia e da vitalidade, então vai ter consequentemente, quando eu tenho uma melhora da minha circulação, sanguínea, da minha oxigenação celular, então, isso pode, resultar numa boa disposição, né, eu vou poder ter uma boa disposição ali, certo? Mas quais são os cuidados e as precauções que eu preciso ter, né? Então, embora a hidrozonoterapia, aparentemente, a gente um tratamento seguro, não é algo que vai, trazer um dano, eu preciso tomar cuidado. Eu tenho que ter uma supervisão do profissional, um profissional capacitado para fazer, gestantes, pessoas com doenças respiratórias graves ou com hipersensibilidade ao ozônio não devem fazer o tratamento, certo? As doses têm que ser adequadas ali, né? O ozônio deve ser administrado em concentrações adequadas para evitar efeitos adversos, como irritações na pele ou mucosas. Então, não é simplesmente fazer. Eu preciso tomar todos os cuidados ali, certo? Eu preciso tomar todos os cuidados ali efetivos para que não haja nenhum problema, né, nessa, nessa aplicação da hidrozonoterapia. E ela vai ser bem eficaz, né? É uma técnica simples, porém muito eficaz, que vai beneficiar muito aí os nossos pacientes. Certo? Bom, eu queria falar também para vocês que a gente vai
marcar, né, um aulão online, é, online não, online pelo Meet, tá? Vai ser marcada essa aula para tirar dúvidas a respeito do meu conteúdo. Claro que se vocês quiserem saber mais, eu não vou deixar de fazer, mas a princípio é para o meu conteúdo, porque afinal de contas vocês vão ter prova do meu conteúdo. Então, as dúvidas, vocês leem o material, gente, lê o material. A minha prova está toda em cima do material, ok? Bom, vamos avançar aqui. Agora, nós vamos falar de um assunto também que eu dou aula, que é o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, muito maravilhoso. Já sou professora de PRP há 19 anos, e eu sempre associo o PRP à ozonioterapia. Não existe ozônio sem PRP, não existe PRP sem ozônio, certo? Então, vocês que quiserem fazer meu curso de PRP, é só me procurar, eu estou aí no grupo, só me procurar, tá? E aí a gente pode conversar para dar aula. Aqui eu vou dar uma pincelada com relação ao PRP, certo? Bom, o que é o PRP, né? Um plasma rico em plaquetas. Então, é uma coleta de sangue, que é realizada de maneira semelhante a uma coleta de sangue comum, com a diferença que a única, a quantidade que eu vou ler vai ser uma quantidade maior, né, de sangue, tá? Eu vou retirar esse sangue e vou colocar esse sangue no tubo ideal, porque quais são os tubos que eu uso para PRP? O azul, né, com citrato de sódio, ou o amarelo de vidro, que é o citrato de sódio mais destrose, né? Depois que eu colocar esse tubo ali, eu vou colocar para centrifugar esse sangue, tá? Que é uma etapa crucial. Como eu falei, eu vou pincelar para vocês, mas eu dou essa matéria para vocês nos cursos. Ali eu vou centrifugar, onde eu vou fazer a separação, tá? Eu vou fazer a separação do plasma e das hemácias ali, né? Então, eu tenho alguns tipos de centrifugação, né? Eu tenho alguns tipos de centrifugação. Eu tenho essa centrifugação simples, que é o sangue centrifugado uma única vez, numa velocidade que vai garantir 3 camadas. Então, eu tenho o PPP, tá? Eu tenho o PRP, o PRF e o PRP, tá? O que é o PPP? Que é o plasma rico em o PPP é o plasma pobre em plaquetas, o PRF é o plasma rico em fibrina, e a terceira porção é o plasma rico em plaquetas, que contém os fatores de crescimento que eu vou ali utilizar ali, certo? A parte do vermelha, que é os eritrócitos ali, os glóbulos vermelhos, essa camada não me interessa, eu vou jogar ela fora, certo? E tem uma centrifugação é, dupla, né? Única ou dupla, que é um processo mais preciso ali, que o sangue passa por uma centrifugação adicional para melhorar a concentração de plaquetas, resultando numa preparação com um nível muito mais alto de plaquetas concentradas, o que pode ser crucial para condições que exigem maior poder regenerativo, tá? Você tem essas duas técnicas, né? Bom, aí eu tenho os parâmetros de centrifugação, né, que é a velocidade e tempo de centrifugação, que vai variado ali no dispositivo daquilo que eu vou utilizar, e a velocidade vai variar de 1.500 a 3.000 RPM, e o tempo fica entre 5 a 10 minutos.
em se tratando de PRP, certo? É, a quantidade de plaquetas ali do PRP, ela pode variar, mas ela deve ser de 3 a 5 vezes maior que o normal para ser feito um, um efeito terapêutico, né? Então, assim, quando eu pego um sangue que eu centrifugo, eu vou ter ali, por exemplo, um sangue que está 233 mil, um plasma, sangue não, um plasma, que está 263 mil. Esse sangue, quando ele é esse plasma, quando ele é centrifugado, ele vai para 1.200.000 mil plaquetas. Então, a concentração, nível plaquetário, ele sobe muito, consequentemente, os fatores ali de crescimento nessa centrifugação que é exercida ali naquele local, certo? É, aí eu tenho ali a preparação, a aplicação do PRP. Bom, quando eu faço o PRP, eu tenho que ter um cuidado muito grande, porque é uma fase que, se eu não fizer de uma forma correta, seguir os passos, as fases, eu não vou dar aqui, mas as fases analíticas, a fase pré-analítica, a fase analítica do processo, eu posso muito bem perder esse PRP, tá? Por quê? Porque só na centrifugação eu perco 25%. Eu faço 25% de agregação plaquetária. E se eu não faço o processo direito, né, eu acabo perdendo mais ainda. Então, o PRP tem várias nuances, várias. Então, eu posso estar utilizando ali a aplicação do PRP de várias maneiras, né? Eu vou utilizar a injeção ali para as lesões articulares, né? Músculo esqueléticos, as tendíneas, né? Que eu vou fazer intraarticular e vou fazer ali. Eu vou fazendo micropeeling, tá? Eu vou diretamente ali na pele para melhorar a aparência, as rugas, marcas de expressões, porque o PRP, ele estimula a produção de colágeno, de elastina, tá? Eu não vou falar tudo não, tá? Para botar vocês ficar com desejinho na boca e fazer meu curso de PRP. Na mesoterapia, que é a injeção do PRP ali diretamente na pele, para melhorar ali toda a aparência, as rugas, a acne. Nas feridas, né, que aí a gente utiliza, pode utilizar o PRP, mas o PRP a gente tem as membranas de fibrina, a supermembrana, né, que você pode estar colocando nas feridas, porque vai acelerar o processo ali de cicatrização, né? Então, o PRP, ele tem fatores de crescimento, e cada fator de crescimento, ele tem as suas funções ali, né? Então, o fator de crescimento são o quê? Elas são proteínas bioativas, né, que vão desencadear um papel fundamental ali na regulação e na modulação dos processos biológicos ali. Então, ele vai ajudando no crescimento celular, na reparação celular, na diferenciação, na proliferação celular, tudo isso ele vai fazer, tá? Cicatrização, regeneração e reparo. Então, esses fatores, eles vão ali estar auxiliando nesse processo regenerativo, né? Então, quando as plaquetas são acionadas, aí, elas liberam esses fatores de crescimento, tá?
e vai fazer essa reparação celular ali, certo? Então, a função ali principal, o PRP, ele tem vários fatores de crescimento. O primeiro que eu vou passar mais ou menos aqui para vocês, dar uma palhinha desses fatores de crescimento, é o PDGF, tá? O PDGF ele é o fator de crescimento ali derivado das plaquetas. E a função principal aqui do PDGF é a formação de fazer angiogênese, é a formação de novo vaso sanguíneo, para tecido, reparação de lesões. O PDGF, ele tem uma característica que ele é o único fator que está contido em todos os fatores, porque ele é crucial no processo de angiogênese, tá? Então, por exemplo, a ortopedista chega para você e fala assim, você não tem mais cartilagem, acabou a cartilagem, não tem. Tem. Você sempre tem uma memóriazinha ali, e é o PDGF que vai fazer isso, porque ele tem esse papel crucial aí na formação de novo vaso ali, né? Então, nos processos de cicatrização, ele vai ajudar a recrutar as células ali, né? Ativar as células que são responsáveis na produção de colágeno, e outras proteínas ali da matriz extracelular. Então, ele tem o seu efeito terapêutico ali, ele tem um impacto direto na cicatrização de feridas, regeneração óssea e cura de lesões musculares e ligamentos. Ele também pode promover a remodelação e cicatrização dos tecidos fibrosos. Depois, eu tenho, gente, o segundo fator, que é o VEGF, que é o fator de crescimento endotelial vascular. A função principal do VEGF é o processo da angiogênese, que é a formação dos vasos sanguíneos, né? A partir de vasos pré-existentes ali, também. Então, ele também ajuda na cicatrização, vascularização dos tecidos, né? Ele vai proporcionar nutrientes, oxigenação, que são tudo aquilo que é necessário para a regeneração, tá? Em condições de lesões crônicas ou isquemia, onde o fornecimento de sangue ele é insuficiente, o VEGF entra, ele é crucial para estabelecer a circulação sanguínea adequada, acelerando o processo de recuperação ali. Ele tem um efeito terapêutico, né? Em terapias de PRP, ele é útil para úlceras crônicas, lesões musculares, queimaduras. Então, na regeneração de cartilagem, de pele, tudo isso o VEGF vai estar ali incluído. Aí eu tenho um fator de crescimento da insulina similar, que é o IGF-1, tá? O IGF-1, ele é uma proteína que ele compartilha muita semelhança ali com a insulina, que desempenha um papel vital na proliferação celular, divisão celular e síntese de colágeno também. Ele tem um processo, o IGF-1 trabalha muito na síntese de proteínas e fibras de colágeno, ele é fundamental para o fortalecimento dos tecidos danificados, como tendão, ligamento, cartilagem, ele auxilia no crescimento e diferenciação celular, tá? Nas células mesenquimais, como os fibroblastos, e o IGF-1 também ele é crucial para a regeneração óssea e a reparação ali de tendões e ligamentos. Então, ele melhora também a elasticidade e força do tecido regenerado, acelera a recuperação das lesões crônicas. Mas o IGF-1, gente, ele é utilizado para várias coisas. Hoje o IGF-1, ele está sendo muito estudado para as doenças neurodegenerativas, doenças de Heinrich, certo?
a gente faz o PRP venoso, né, para esse tipo, para nos atletas ter o IGF-1, ele melhora a produção de ornitina, de carnitina, ele dá força muscular, ele participa no crescimento de massa muscular, é, na atonia muscular, então, ele tem várias funções, e muito benéfico para os casos né, nesses casos de doenças neurodegenerativas. Tem casos, assim, de pacientes que melhoraram muito, tá? No caso das doenças neurodegenerativas. Eu falo muito disso na minha aula, do meu curso. Então, eu tenho também o fator de crescimento transformador beta, né, TGF-B. Esse fator, ele, do TFB, ele está diretamente ligado na fibrogênese, né, na formação de colágeno, na remodelação do tecido cicatricial também, ele é responsável por isso, certo? A produção de colágeno, ele também modula a resposta imune, mas o TGF-B, beta, ele também é um regulador para as lesões tendíneas, tá? Toda vez que você fala lesão tendínea, o TGF-B, ele vai estar ali é, é, inserido ali, tá? Nas lesões musculares. Ele é fundamental para as lesões musculares, tendíneas e osteofitos ali, certo? E ele desempenha um papel importante também na cicatrização de feridas, com formação de cicatriz, hipertrofias e queloides também, tá? Aí eu tenho o EGF, que o EGF é o fator de crescimento da epiderme, né? A função dele é estimular a proliferação e a migração de células epiteliais, ele participa na resposta ali aqui, ó, em resposta de lesões superficiais da pele, né? Ele participa de um processo de cicatrização de feridas, né? Ele é essencial para a regeneração da epiderme, ele promove a proliferação celular, a cicatrização de feridas, ele também atua na recuperação de queimaduras, na restauração de tecidos da pele, tá? Ele tem um efeito terapêutico, ele pode ser usado para tratamento de acne, rugas, ou qualquer outra condição dermatológica, rejuvenescimento facial. Aí eu tenho aqui os fatores de crescimento do fibroblasto, que é o FGF, né? A função principal dele ele é um grupo que desempenha um papel ali na migração, proliferação, diferenciação celular dos fibroblastos, que são as células que são responsáveis ali pela produção de colágeno, né? E regeneração ali dos tecidos. Ele atua no processo de cicatrização, tá? Na regeneração dos tecidos, fortalecimento de matriz. Ele tem um efeito terapêutico no tratamento de lesões, tendões e ligamentos também. A gente usa ali, né? Tratamento de cicatrizes, tratamento de cicatrizes, feridas crônicas, tratamento, regeneração da cartilagem articular. Ele também, né, aí eu tenho aqui a sinergia no processo inflamatório, né? Então, o PRP, ele não atua de forma
isolada, né? Então, ele atua de uma forma sinérgica ali, tá? Eles interferem entre si, ele promove ali um ambiente que favorece a regeneração do tecido. O que que acontece? Quando eu coloco o PRP ali dentro de uma articulação, ou seja, a articulação do joelho, ou seja, uma articulação no rosto, no ombro, na coluna, ele vai recrutar as células troncos circulantes. Ele vai captar essas células, e a partir dessas células troncos circulantes, elas vão formar novas células através desses fatores de crescimento que eu falei aqui para vocês, tá? Então, ele tem essa sinergia no processo inflamatório aqui, tá? Então, ele também age na angiogênese e na angiogênese e nutrição do tecido, é, que ela é crucial ali para melhorar a nutrição celular, principalmente no VEGF, ela é crucial para isso, tá? Na formação de colágeno, né? Esses fatores de crescimento como o IGF-1, o IGF, o PDGF, o TGF, eles são essenciais para estimular a síntese ali de colágeno, né? Ele ajuda a fortalecer o tecido regenerando e aumenta a elasticidade ali da resistência do tecido. No tratamento de osteoartrite, né? Muito interessante. Eu não trato uma osteoartrite ou uma condromalácia ou que seja qualquer tendinopatia patelar, ou que seja o que for, sem agregar também ali o PRP, porque o PRP é fantástico, tá, gente? Então, ele tem, no tratamento aqui da osteoartrite, ele tem uma ação anti-inflamatória, porque ele vai reduzir ali a inflamação articular, na estimulação da reparação ali da cartilagem, com ação de fator de crescimento, então ele melhora toda a mobilidade ali do, da articulação, porque ele melhora essa lubrificação articular, aquele joelho que fica ali creque-creque, sem ácido hialurônico, porque o PRP, o plasma rico em plaqueta, ele produz também ácido hialurônico, né? Então, ele vai ajudar na alopécia, né, na queda de cabelo, né? Então, porque ele tem ali a eficácia, é, eu vou poder usar ali em vários tipos de alopécia, na androgenética, porque os fatores de crescimento ali vão estimular o folículo a começar a trabalhar, né? Então, há vários artigos, nós temos vários artigos com relação ao PRP nas lesões esqueléticas, que vocês vão poder conferir quando vocês estiverem com esse material, vocês vão ver as várias ações ali do PRP, vários artigos mostrando a eficácia do PRP. Gente, hoje eu não trabalho sem o PRP. Eu simplesmente não trabalho sem o PRP. Nessas hérnia, nessas problemas de joelho, de ombro, não trabalho, né? E o PRP tem vários efeitos benéficos, né? Vários. Então, eu tenho aqui a variabilidade de resultados, né? Ele pode variar de paciente para paciente, vai depender ali do quadro, né? Custo e acesso, né? PRP, gente, não é uma coisa barata, tá? O PRP não é uma coisa barata. Eu sempre falo que a gente fala para o paciente porque a gente quer o melhor.
Então, eu sempre falo: olha, PRP não é barato, porque é um processo que demanda uma capacidade do profissional, né? É caro o tubo. Por exemplo, eu só uso tubo de citrato, então, com o tubo amarelo, né, de vidro, que não é um tubo barato. Então, assim, há uma variedade, mas o efeito, ele é muito benéfico para o paciente, muito benéfico. Então, eu acho, assim, que é, há um custo-benefício. Eu sempre falo para o meu paciente: você quer um tratamento meia boca ou um tratamento completo? Então, se você quer um meia boca, a gente só faz uma coisa, mas eu sempre alinho o meu ozônio ao PRP, porque eu sei que o PRP, ele tem uma comprovação científica, ele, a eficácia dele é maravilhosa, então, vai reduzir ali inflamação, melhorar a cicatrização de tecidos, e o PRP, ele é fantástico. Eu não deixo de forma nenhuma de trabalhar sem o meu PRP. E eu sei que vocês, o dia que fizerem o meu curso de PRP, vocês vão aprender muito. E vocês vão ver, vão agregar na prática clínica de vocês e vocês vão ver o quanto que o PRP ele é benéfico, certo? Bom, gente, vamos parando por aqui, vamos fazer uma pausa, tá? E eu vejo vocês daqui a pouco na próxima aula.